Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês os principais mentes do mercado, que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia. Aquela tradicional pergunta difícil, aquelas provocações e insights relevantes para que você se torne também um melhor tomador de decisão. Nós conversamos aqui, como vocês sabem, com os participantes de mercado, gestores, grandes empresários e executivos das companhias de capital aberto, mas nós temos aqui um fio condutor do programa, que são justamente as discussões sobre investimentos. E para bater um papo com vocês sobre isso, agora a gente está entrando aí no segundo trimestre desse ano divertido. Para quem faz gestão de carteiras, né? Nós vamos falar aqui com a Meg Coutinho, já é conhecida de vocês, deve ser Finanças. Tudo bem, Meg? Tudo bem, muito obrigada por estar aqui novamente. É um prazer você me receber. É um prazer receber você aqui de novo, mas agora num cenário muito mais, digamos, interessante para a gente bater esse papo do que antigamente, quando não tem emoção, não tem porquê. Não tem graça, né? Não tem graça. E aí, eu queria começar desse ponto aí, né? A gente tem a gente está no maior patamar de Selic. A última vez que eu vi um patamar de Selic desse, a gente teve um processo de impeachment. Então, a gente está no maior patamar de Selic dos últimos anos, dos últimos muitos anos. E vai passar aquele de 2016. Já é contratado e vai passar de 2016. Agora é só colocar no CDB do banco e ir para casa, é isso? De forma alguma. Eu falo que o cenário muda o tempo todo. A gente tem projeções aí para o final do ano de uma Selic um pouco maior do que está hoje. Claro, na casa dos 2 dígitos, que é preocupante. A gente fala assim, para os investidores que estão investindo em renda fixa, estou ganhando mais de 1% ao mês, mas calma, tem a inflação que também está pressionada, então a gente tem que sempre analisar exatamente como que está o mercado para conseguir encaixar a estrutura adequada dentro da carteira do cliente. Então, não é só o CDB que está fazendo sentido nesse momento. Eu acho muito legal, porque toda vez que... Eu acho que o mercado financeiro nos ensina muita humildade. Às vezes o pessoal de fora acha que o mercado financeiro é aquele pessoal topetudo, mas não é. Quem está dentro do mercado geralmente carrega uma humildade, pelo menos em termos de conhecimento, porque você apanha toda hora. Existe de fato essa máxima, né? O dinheiro da viúva, do 1% ao mês, que quando o brasileiro, mais do que qualquer outra referência, quando o brasileiro enxerga que bateu 1% ao mês, ele para. Isso drena a liquidez de todo canto e você... É um fenômeno interessantíssimo. Eu queria conseguir fazer um paper disso depois. Só que a gente teve em fevereiro um negócio super legal. Foi um baita tapa na cara justamente porque... Março, na verdade. Porque é consequência de fevereiro, mas o evento acontece em março. Que é todo mundo feliz com o seu 1% ao mês, vem o IPCA de 1,3% e uma bolsa subindo quase 10% dentro de um mês, que é mais os 8 meses desse suposto bolsa Selic. E não estou falando que, mas aí você compra sua bolsa. Não é isso, mas é que chama atenção para que asset allocation você não faz ad hoc, né? Você não faz depois que acontece. Exatamente. Você precisa respeitar o asset allocation, porque quando as variáveis se mexem, não adianta chorar o leite derramado. Né? É isso mesmo. O que eu sempre falo na hora de estruturar a carteira é que o mercado e a economia como um todo, ela muda o tempo todo. Então, a gente manter um portfólio diversificado é aquilo do almoço grátis, né? Não existe almoço grátis no mercado. A única coisa que você vai conseguir realmente equilibrar a carteira é ter um portfólio que realmente faça sentido para você no médio e longo prazo. Então, quando a gente olha ali, a Selic está alta, uma inflação pressionada, tem boas oportunidades no mercado de renda fixa, sim, mas se tem aquele cliente que tem um perfil mais agressivo e tem uma fatia em fundos imobiliários ou ações, alguns que não entendem o mercado, eles começam a sentir a carteira que ela vol no curto prazo um pouco mais alta, mas a gente sabe que respeitando o limite do seu apetite ao risco e entender exatamente como aquela carteira foi estruturada, no longo prazo ele vai colher bons retornos. Então, não é só pensar no momento. A gente tem uma taxa Selic alta? Tem. Vamos tirar tudo do que a gente tem em renda variável e colocar em renda fixa? Não, a gente tem que saber estruturar exatamente a porcentagem adequada pelas classes de ativos para conseguir uma rentabilidade
mais assertiva no longo prazo. Mas agora vou fazer o papel de contraparte aí. Se a gente pega os últimos 20 anos, era melhor ter deixado o dinheiro CDI do que ter pedaço em renda variável. Como é que você justifica isso para o camarada que está olhando o cenário de hoje e você fala, não, rapaz, você precisa ter lá seus 10, 20, a depender do perfil, 30% em renda variável. Se no Brasil isso, desde que eu me conheço como gente, isso nunca deu certo. O que eu falo, eu acho que é muito da lógica. Por exemplo, a gente precisa ter um portfólio descorrelacionado, porque enquanto um lado está subindo, por mais que o cliente seja um conservador, existem produtos no mercado que a gente consegue essa diversificação também, mesmo sendo em renda fixa. E falando em renda variável, no país, falando de Brasil, a Bolsa, no nível que ela está, investidores, tudo que o nosso governo, às vezes sai uma notícia, tudo muda o tempo todo em relação às coisas, o fato ainda nem ocorreu, mas o mercado já está reagindo. Então, a gente tem uma carteira descorrelacionada com bons ativos ali dentro, independente da porcentagem que a gente consegue estar alocando em cada classe de ativo, ela vai te entregar um resultado atrativo no longo prazo. Eu acho que seria isso. E agora tem um outro ponto que é um pouco de economia real também, né? A gente tem um período de juros altos e que, curiosamente, os resultados das empresas continuam interessantes. Você pega resultado de varejo. Recentemente saiu o resultado de Guararapes. Aí você olha assim e fala, o lucro líquido subiu 8%. A gente está num país com dificuldades financeiras, inflação. Dívida é uma empresa com dívida, juros subiram, então o cara teve uma maior despesa financeira e ainda assim o lucro cresce, 8% não é desprezível. Não. E, o que essas empresas estão fazendo de mágica para isso, né? Aí você olha, de novo, isso tudo que já foi contaminado com efeito financeiro, o EBITDA já subiu 40%. Então tem um jogo de economia real que está andando aí, que não se reflete nos preços das ações ainda. Né? Exatamente. A gente tem um descolamento, porque as empresas de 2021 para cá melhoraram muito em termos de desempenho e o preço andou quase nada, né? Quando a gente olha para a Bolsa, as empresas que estão na Bolsa, né, a gente fala da Petrobras ali, 40%. O que eu enxergo hoje em relação... Tem boas empresas para estar se alocando, montando uma estrutura adequada, se o cliente tiver um perfil mais agressivo. Mas a gente tem que entender também que existe a porcentagem correta para a gente estar fazendo isso. E quando a gente olha para um ganho real que você falou, né, Brasil hoje, a gente estava comentando antes de começar a entrevista aqui sobre Previdência, SUS, dívida PIB e o educacional brasileiro hoje. Poucos países têm o que a gente tem. E quando a gente olha para tudo que está ocorrendo em relação à economia como um todo, a gente percebe que tem muita coisa ficando para trás e nós que estamos vivenciando o mercado hoje, a gente tenta entender o que está ocorrendo, e as pessoas mais leigas que não têm conhecimento de nada disso, acham que está tudo ok, vê as coisas aumentando no mercado, mas não tem a percepção de como isso é prejudicial para o financeiro mesmo, planejamento familiar deles. Não, sem dúvida. Até vou trazer para o ar a discussão que a gente estava tendo. Você está em casa, esse é um tema delicado, mas é a verdade. A gente tem um orçamento de união que não se paga. Então a gente está discutindo duramente tentar buscar um superávit, 0,5%. Vamos atacar a realidade. A gente tem um país que não consegue investir, não tem dinheiro público para investir, e um orçamento que não se cobre. A gente tem dois caminhos: ou a gente corta a despesa, ou a gente aumenta o imposto. A gente tem uma estrutura de Estado grande. E eu não estou defendendo o caminho A ou o caminho B. A questão é que existe um ponto estrutural. Se a gente não resolver estruturalmente a questão, a gente vai continuar caminhando para bater na parede. Então, espero que o pessoal se acerte, se vai ser, se vão aumentar imposto, se vão cortar gasto. Mas se uma das duas coisas não forem feitas na carne, a gente vai continuar
andando em círculos aqui Exato. e continuar crescendo do zero, porque não vai ter investimento. Exatamente. Quando a gente olha, bom, a gente começou falando da governo Dilma, né? A taxa Selic, quando a gente olha hoje e no passado, a gente meio que tem, claro que não tem uma comparação exata, mas em percentuais, em números, hoje a gente está com 14,25% ao ano e chega a ser assustador, porque por mais que o investidor ali na ponta está achando que ele está ganhando esse 1 ou mais ao mês, quando a gente coloca na ponta do lápis a correção, na verdade, do valor que está sendo corrido do dinheiro dele, é preocupante, porque não é só os investimentos que estão trabalhando. Se ele vai no mercado, ele está tendo uma alta absurda, então tem outras coisas por trás disso. E quando a gente fala desse assunto extremamente importante sobre a saúde no Brasil, um educacional, a nossa previdência privada, que hoje eles tentam fazer eu acredito que tudo que a gente lê, que a gente ouve, eles tentam fazer de tudo e para conseguir pensar como será no dia de amanhã, mas cada vez mais a gente tem a percepção de que algumas pessoas daqui a alguns anos... A Previdência Pública, né? O INSS. Desculpa, Previdência Pública, o INSS, não terão esse acesso. Então, se preocupar hoje em começar a estruturar um futuro para você e para sua família ou para seus filhos é extremamente importante. A pior coisa que eu recebo lá, o Olerite, né? Os jovens de hoje não sabem que chama Olerite, né? Olerite. Aí, quando eu vejo aquela contribuição para o INSS, é a maior dor que eu tenho, porque acho que eu fico mais triste de pagar o INSS do que o imposto de renda. Porque o imposto de renda, querendo ou não, você ainda usa algum serviço público. O INSS eu tenho certeza que eu não vou usar. Exatamente. Porque hoje nós pagamos para os aposentados, né? E o dia de amanhã, quem que vai estar ali fazendo por nós? Então, é isso. Será que a gente vai receber essa previdência pública ou não? Né? Então, é complicado. Mas, olhando para um horizonte de que hoje jovens deveriam se preocupar mais em conseguir ter esse pensamento de hoje eu consigo trabalhar, consigo me pagar primeiro, pensando no futuro, no dia de amanhã, principalmente no país que a gente vive hoje, é de extrema importância. Estamos batendo esse papo com a Meg Coutinho, da MC Finanças, falando um pouco sobre o cenário do Brasil, como pensar e alocar sua carteira, pensar um pouco sobre asset allocation, sobre como o que a gente vê no noticiário reflete nas nossas carteiras e como não deveria refletir. A gente também tem que tomar cuidado para não ser emocionado demais e ficar sempre sendo o tomador da ponta vendedora, né? Então, quando o investidor, o operador de notícias, esse também é um excelente caminho para corroer a rentabilidade de seus investimentos. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco de Você com o Dinheiro de Hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de Hoje, batendo papo com a Meg Coutinho, da MC Finanças, falando um pouco sobre carteira, sobre pensar seu portfólio de investimento, sobre asset allocation, sobre como os movimentos macro impactam sua carteira, mas também como não se deixar sensibilizar demais, né? A gente teve um movimento nos últimos anos, eu diria que especialmente no pós-pandemia, mas já tinha começado um pouco antes, dá para dizer 6 ou 7 anos até o ano passado, não 6 ou 7 anos para cá, mas de 6 ou 7 anos até o ano passado, o brasileiro falando, vou investir no exterior. A gente teve acesso das plataformas e os bancos globais, e você tinha as contas globais, e você tinha todo o movimento. Os fundos de investimento foram aumentando sua alocação em ativos no exterior e estava uma maravilha até janeiro do ano passado. De lá para cá, parece que todo mundo ou esqueceu ou sabe-se lá o que aconteceu. Então, sabe-se lá não, você sabe. O que aconteceu? Por que as pessoas estão esquecendo disso e como é que você vê essa parte de investimento no exterior, diversificação global, até onde dá e até onde também foi festa, oba-oba, eu só vou para os Estados Unidos porque, sei lá, tá na moda. Então vamos lá, acho que esse é um assunto super importante, porque quando a gente fala de investimento, diversificação de investimento, a gente não está falando só de Brasil. A gente tem que pensar também, olhar num horizonte maior, principalmente numa economia global. Os Estados Unidos eu acho que é uma das principais hoje. Então, quando eu pego uma carteira de cliente que ele está todo alocado, claro, assim, tem as suas proporções, mas quando ele está todo alocado em Brasil, isso me preocupa, porque a gente tem que ter essa diversificação, esse olhar de forma geográfica também, pensando em um outro país, porque
a gente está num país, falando em taxa de juros alta, mas a gente tem outras oportunidades de alocação lá fora também, que a gente consegue bons retornos de investimento. E o dólar é uma das principais moedas do mundo. Então, a gente conseguir manter essa diversificação também, falando de quem está aqui hoje no Brasil, conseguir ter uma porcentagem adequada lá fora é extremamente importante. Eu acho que, eu falo muito para os meus clientes, né? Tem gente que tem medo de montar uma estrutura lá fora, por mais que você está ali explicando, mostrando para ele o que realmente faz sentido, a falta de conhecimento é tão grande e de confiança, eu estou tirando dinheiro do país que eu vivo para colocar num outro lugar. Mas não é isso, a gente tem que trazer um conhecimento de uma forma simples para eles, uma explicação, onde eles consigam entender que aquilo que a gente está fazendo é para o bem do patrimônio dele, para uma diversificação, uma rentabilidade superior ao que ele tem hoje. Eu acho que seria basicamente isso. Tem um outro, você até trouxe uma coisa que eu queria puxar também. A gente tem uma associação ainda de que investir fora é investir nos Estados Unidos. Esse é outro ponto que a gente precisa começar a pensar diferente, né? Também. Porque não é só de Estados Unidos que os Estados Unidos é muito forte, especialmente em termos de ativos globais. Sim. Mas, poxa, a Europa, muito tempo andando de lado também, mas se é para diversificar, tem que diversificar direito, né? Exatamente. Não é só falar de vamos diversificar a carteira e colocar aqui renda fixa, renda variável, multimercado e por aí vai. Mas não, tem muitas classes de ativos, de forma geográfica que a gente consegue estar pulverizando esse portfólio para que ele consiga ter uma resposta melhor no longo prazo. A gente sabe que no curto prazo, aquela janela ali, ela vai oscilar mesmo e é natural. O mercado vive de ciclos e, infelizmente, é o que faz realmente aqueles ativos performarem bem ou mal. Então, a gente tem que saber analisar, entender quais são os ativos que estão compondo aquele portfólio, trazer para ele uma estrutura diferenciada, alinhada com o perfil dele, para que realmente faça sentido para ele. E aquilo, eu sempre falo, né? O Brasil ele tem uma cultura muito antiga, as pessoas não foram ensinadas a investir, a ter uma educação financeira, e hoje, aqui eu acredito que sim, as pessoas têm tentado ter outros olhos para isso, se pagar primeiro, montar uma carteira de investimento, pensando no seu futuro. Então, nós, né, aqui desse lado, consultores, assessores, gerentes de banco, somos responsáveis por trazer uma informação de qualidade, montar uma carteira que seja acessível e que eles entendam o que eles estão fazendo. Porque quando a gente traz um portfólio lá, pegou de uma casa de análise, já pronto, entrega para ele, ele vai começar a olhar aquele portfólio, não está performando bem, então não está legal, ele vai começar a ter dúvida se realmente faz sentido ele continuar investindo. Então, a gente sempre trazer para eles uma tranquilidade de que aqueles produtos, explicar, é um diferencial que a gente vai conseguir para eles e para o consultor ou assessor que está atendendo eles também no longo prazo. Como é que você olha, por exemplo, a gente está falando de diversificação internacional. O que você leva em consideração na hora de planejar para o seu cliente a composição, o pedaço de portfólio global na carteira? Como você mensura, quais elementos você leva em consideração para determinar quanto da carteira tem que estar no exterior? Lá. A gente olha muito para o tamanho do patrimônio do cliente, o perfil dele também, o entendimento que ele tem em relação a outras classes de ativos, falando de mercado global, e fazer com que ele entenda que aquilo faz parte de um portfólio. Então, hoje aqui dentro da MC, a gente conta com parceiros para fazer essa estruturação junto conosco, um time de wealth muito forte em relação a isso, porque não é só comprar um ativo, uma ação numa bolsa americana ou então um bond. A gente gosta de trazer para ele uma análise feita do que a gente está montando ali para que ele consiga entender realmente se aquilo cabe a ele. Porque, por mais que ele não tenha esse conhecimento técnico, ele entender onde a gente está alocando aquele dinheiro, aquele capital dele é importante. Então, é muito do que a gente sente em conversa em relação à estrutura familiar, em relação a tudo que ele tem de conhecimento para conseguir montar uma carteira no internacional para eles. Você comentou, por exemplo, de volume do patrimônio. Quanto maior o patrimônio, maior o pedaço de carteira global, ou isso é só para faseado? Então, você tem até X, aí você vai crescendo isso, mas a partir de Y é mais ou menos constante. Você deixa geralmente um percentual mais fixo.
quando eu falo de tamanho de patrimônio, é claro, quanto maior o seu patrimônio, mais diversificado o seu portfólio tem que estar, porque a gente não é o ideal a pessoa ter alocado tudo em Brasil. Mas clientes investidores que têm um capital menor também eles têm a oportunidade de, aquilo que você falou, hoje vários bancos têm essa oportunidade de alocação global. Então, pessoas que têm um capital menor também conseguem estar alocando lá fora. Mas, óbvio, uma família, um investidor que tem um patrimônio maior, é extremamente importante ele ter uma fatia voltada para o global, seja nos Estados Unidos ou na Europa, ele tem que ter essa fatia diversificada lá fora. Geralmente, quando o cliente começa a olhar para fora, ele vai via bolsa ou via renda fixa? É muito relativo isso. Normalmente, as pessoas sempre olham para as empresas. É bolsa, é renda variável. Isso é curiosíssimo, né? Porque virtualmente ninguém começa a investir em bolsa. Mas quando você vai olhar diversificação internacional, é muito comum você começar a olhar por bolsa, né? É muito curioso, mas é exatamente assim que funciona. Quando a gente fala em investimento internacional para a pessoa, eles estão olhando para as empresas, eles não estão olhando para a renda fixa, por exemplo, que também claro, tem uma taxa de juros lá muito menor do que no Brasil, mas não tem comparação. São países totalmente diferentes e economias totalmente diferentes. Mas eles sempre olham para as empresas. Chega até a ser curioso, porque eu acho que é o que eles acabam tendo em conversa com amigos, ou então lendo alguma coisa ou outra, e acabam não se aprofundando nas outras oportunidades de alocação que existem. Eu acho que é super interessante, mas tem um pouco também de histórico, né? A questão de, sei lá, que o tempo vai passando, você começa a ficar perdido em conta de tempo, né? Sabe quando você começa a errar décadas, assim é complicado, mas não é o caso. Faz uns 10 anos. Quando a gente começou a acompanhar lá no Com Dinheiro, a gente começou a comprar bonde para encarteirar, não a gente, mas a gente compra dados de bondes para que o pessoal possa colocar na carteira dos clientes. Para você acessar o bonde, o piso, o que era mais comum de valor de face unitário era de $100 mil. Você começava a investir em renda fixa, para você comprar um papel de renda fixa era $100 mil. Então, se você quisesse ter uma carteira razoavelmente, minimamente diversificada, 10 papéis de renda fixa, você precisaria ter $1 milhão, né? Aí, se isso for, para isso ser 10% de sua carteira, você precisa ter $10 milhões para começar a olhar. Aí, de fato, era proibitivo, né? Era muito mais complicado, mas hoje a acessibilidade, a facilidade que a gente tem de estar alocando em outros produtos, eu falo que as coisas mudaram muito de uns anos para cá. Então, hoje, não investe, na verdade, assim, deixa de investir quem não quer, porque possibilidade tem. Então, basta saber montar, estruturar, procurar a pessoa certa que vai te ajudar a fazer isso. Você entender e ter a vontade de querer, eu acho que não tem impedimento nenhum. Claro, alguns produtos têm umas limitações, sim, mas tem outras oportunidades que a gente consegue estar alocando. A renda fixa no exterior, geralmente vocês usam qual canal? Como vocês compram ETF ou conseguem comprar bondes direto? Como é que vocês geralmente olham na carteira dos clientes os títulos de renda fixa? Normalmente são ETFs. Mas é aquilo, a grande maioria hoje compram, preferem por ações, preferem por empresas. Como é que você compra renda fixa? Não compra ações. Até porque, isso é curiosíssimo, até porque o valor unitário é menor, então você consegue compor uma carteira de maneira mais acessível, mais fácil. Você tem ETFs que são globalmente conhecidos, então você consegue comprar um SPY para ficar posicionado em S&P 500, todo mundo conhece, é fácil. E aí você vai olhar isso para... Tem ETF de bonde também, mas aí desafio você que está em casa, a não ser que você invista, mas me falar um de nome de cabeça, assim. Nem precisa do ETF. O índice de bondes não acha, cara, é outro jogo, aí o camarada já está preocupado de investir em outro país, aí ele começa a aparecer uma sopa de letrinha que ele não conhece, aí acabou. E aí que ele dá um passo para trás e fica só no Brasil mesmo. Mas eu falo que é um problema isso, para quem não entende, não conhece. Investir fora do país, eu acho que para as pessoas que têm, principalmente aquelas pessoas que já são mais, não falo que são mais antigos, mas tem um pensamento mais do passado, de querer comprar imóvel, porque hoje ainda aquela tem gente... pessoa que lembra da chamada da TV Manchete, você que está em casa
e lembra daquele M, tá chegando a hora de se renovar. Porque ainda tem gente que hoje em dia prefere comprar imóvel do que aplicar o capital. Aí a gente tem que mostrar um estudo que realmente faz mais sentido hoje acabar investindo capital em ativos para que ele consiga ter uma rentabilidade. A gente tem outras oportunidades. Então, assim, tem muita coisa no mercado bacana para a gente fazer para clientes e vai muito da vontade da pessoa. Porque não adianta eu mostrar a 8ª maravilha do mundo e não conseguir fazer com que ele entenda que realmente aquilo faz sentido para ele. Estamos batendo esse papo com a Meg Coutinho, da MC Finanças, falando um pouco sobre carteiras do portfólio, diversificação de portfólio, asset allocation, como os indicadores macroeconômicos impactam sua carteira e seu planejamento e, naturalmente, e mais importante que isso até, como eles não devem impactar, como você tem que manter também a sua disciplina na alocação da sua carteira, pensar os componentes antes de se emocionar com o noticiário. A gente traz aqui as notícias importantes, mas para que você acompanhe e se desenvolva, não vai ficar comprando e vendendo ação só porque saiu no maiores altas e maiores baixas, hein? Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com a Meg Coutinho, da MC Finanças, falando sobre carteira, falando sobre o seu portfólio, como pensar a alocação, olhar como o macro influencia na sua carteira e como não deve influenciar, como controlar ali o coração das notícias. A gente falou, eu perguntei, né, no último bloco, sobre asset allocation em termos globais, quanto você deixa da sua carteira em mercados globais e como ponderar isso para cada investidor. Tem um outro ponto, eu estava até conversando com alguns clientes sobre evolução patrimonial, que com dinheiro como a gente consolida a carteira, né? A gente é neurótico em cálculo de rentabilidade, que o cálculo de rentabilidade seja preciso. Mas ele estava me provocando e falando, olha, Felipe, no fim do dia, o alvo é patrimônio. Não é rentabilidade, não é retorno. E ao longo da sua vida, você ajusta o que você vai compor desse patrimônio via rentabilidade, naturalmente, via aporte, via corte de custo. Então, no fim do dia, você tem todo ano, mês, independente do período de tempo, mas você tem um tijolinho a colocar. Esse tijolinho vem de rentabilidade da carteira que já existe, vem de aporte, e aí esse aporte vai ser decomposto em quanto mais você ganha ou quanto menos você gasta. Sim. Como, nessas conversas, né, com os seus clientes, como é a conversa sobre... você fala bastante do pay yourself first, né, de se pagar primeiro. Quanto é o peso nas conversas do seu cliente de quanto você vai guardar e como você vai investir? Eu gosto desse assunto porque eu acho que é por aí que começa realmente a disciplina de começar a investir, montar o portfólio, ou então para quem já tem um patrimônio. A gente fala muito sobre o planejamento financeiro, que é realmente o que as pessoas precisam ter e entender que o planejamento financeiro não é para que a gente force ele a parar de gastar ou então faça algo por obrigação. Tem que partir da vontade. Então, quando a gente tem uma plataforma que a gente utiliza hoje para montar o planejamento financeiro da pessoa, onde ele coloca ali suas despesas, suas receitas, gastos fixos, variáveis, enfim. Mas sempre, em toda conversa que eu tenho de alinhamento em relação à estrutura do portfólio, a gente busca entender o quanto na cabeça dele ele consegue, porque toda pessoa sabe o quanto você tem ali no final do mês sobraria para que ele conseguisse estar aportando dentro da carteira de investimento. Então a gente tem um número, mas fazendo mês a mês esse planejamento financeiro, a gente sabe se ele consegue poupar um pouco mais, ou então que é aquilo que você falou, o quanto que ele está tendo de receita e o quanto que ele está gastando. Então a gente consegue ter esse controle porque é um trabalho minucioso que a gente faz junto com ele. E aí entra a família, filhos, enfim, depende do tamanho da estrutura familiar que a gente está cuidando. Mas é exatamente isso, eles precisam ter a percepção do quanto que eles têm hoje para poupar, para realizar aportes, e no mês a mês entender o quanto que eles estão deixando de comprar coisas fúteis, talvez,
para conseguir guardar um pouco mais. Eu falo que é muito da disciplina que eles têm com eles mesmos para que a gente consiga ter uma efetividade disso. Mas como você pesa isso? Porque também eu sinto muito problema contrário também, especialmente para pessoas de maior patrimônio. O camarada tem um patrimônio que já poderia viver pro resto da vida. Não precisaram mais trabalhar. E o cara fica se matando de trabalhar. E aí, pior, o cara trabalha e ainda fica se matando para economizar. Não, arruma briga em casa, porque não pode gastar. Pode, vai trocar seu carro, você tá entendendo? Lembra a época do Zuckerberg de Fit velho? Nossa. Cara, isso aí não é bonito pra ninguém, pô, para de ser bobo também, você entendeu? Aproveita um pouco a vida também, né? Porque assim, certeza. tem muitos clientes hoje que já têm um patrimônio consolidado, que se quisessem parar de trabalhar, estariam tranquilos, mas eles continuam trabalhando e quanto mais eles conseguirem poupar para realizar em aportes, eles fazem. E eu acho que isso é muito da pessoa. Parece que quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você quer. É basicamente isso. Vira um jogo, né? É um jogo. Então, assim, para eles, eu acho que é um desafio com eles mesmos. Eu trabalho, é feliz ou não no trabalho, muitos são, mas eles querem sempre mais, querem aportar mais, cada vez mais e ver aquele patrimônio crescendo e aquela bola de neve para um lado bom, né? Quando a gente olha no longo prazo. Mas acontece muito. E isso é muito de cliente para cliente. Tem uns que já tem ali um número X, todos os meses vai fazer aquele aporte. Tem outros que tem mês que acaba utilizando um pouco, não consegue colocar o que ele já tinha planejado e ele se cobra por isso. E tem outros que cada vez fazem um aporte que todos os meses está ali certo, mas eles querem mais. Então, passou 15 dias do mês estamos no mês que ele vai fazer o aporte. Fez o primeiro ali no dia 1º, aí no dia 15 ele já quer fazer um outro. Então, assim, é muito relativo de cliente para cliente, mas quanto mais tem, mais eles têm vontade de ter. Você falou desse número X. Aqui em Brasil hoje, o que a gente geralmente olha como um alvo financeiro para liberdade financeira? Falando de Brasil, assim, a gente lida com tantas pessoas que é até complicado falar sobre valores. Mas para ter uma liberdade financeira, a gente tem uma conta, assim, eu não falo que é uma conta mágica, mas coloca o quanto seu custo de vida hoje e multiplica por 300. Você vai ter um número que você teria que ter investido hoje. Para parar. 300. Fazer minhas contas aqui. Meu custo vezes 300. Rapaz. É o que você teria que ter aplicado hoje para você conseguir ter uma renda tranquila. Tem que trabalhar muito ainda, hein? Então, assim, é aquilo. Não existe mágica. Você tem que... Dinheiro é bom. Assim, as pessoas falam, dinheiro não é tudo. Não é tudo. Mas dinheiro ajuda e facilita muito. Então, assim, você tem que conseguir honrar com seus compromissos e aquilo novamente. Se pague primeiro, porque você, no dia de amanhã, você vai conseguir ter essa percepção, mas você não pode deixar de viver o dia de hoje. Às vezes as pessoas, elas trabalham para pagar só boletos e esquecem de si. E eu entendo que é a realidade de muitas pessoas que não têm uma estrutura, eu acho que, não sei se a falta de oportunidade ou não. Mas que seja o mínimo que vocês tenham condição de conseguir estar guardando é importante, porque a vida lá na frente vai cobrar. Eu falava muito pro meu pai o seguinte, não, mas, eu ganho... Minha mãe assistindo o programa, ela vai lembrar. Mãe, tô falando com você. Você lembra? Eu falava pro meu pai, você tem que ter um planejamento como poupar. Não, mas eu ganho... não dá nem pra pagar conta, vou guardar como? Eu falei, não, o ponto não é esse. Você já vai viver aposentado. Você já precisa disso. Essa é uma conta tanto quanto qualquer uma das outras. Você não pagar o pedaço da sua aposentadoria é tão absurdo quanto não pagar o pedaço da sua conta de luz. Exatamente. Não tem essa de, mas aqui não deu. Não, rapaz, você não tem escolha. É uma conta obrigatória. É um utility, tanto quanto água, luz, telefone, é um pedaço da sua aposentadoria. Exatamente, porque a gente falando assim, vou me pagar, mas sim, você tem que se pagar, você tem que pensar em você no dia de amanhã. Você não vai conseguir ter a força que você tem hoje para sempre, uma hora você vai ter que reduzir o seu ritmo de trabalho. Então, as coisas vão acontecendo, nós vamos ficar mais velhos e você precisa se preocupar com o seu futuro. Tem muitos aposentados hoje que têm filhos e
por não terem pensado nisso lá atrás, eles vivem com a ajuda dos filhos, porque a aposentadoria não é o suficiente. E para que hoje nós que a gente não passe por isso lá no dia de amanhã, a gente precisa pensar realmente o quão importante é tudo que a gente fala e quantas vezes eu sempre falo em todos os lugares da importância de você conseguir se pagar. É claro que as pessoas falam, mas se eu tirar uma porcentagem do meu salário para me pagar, eu não vou viver, eu não vou conseguir aproveitar. Mas a gente está pensando só no agora. Você tem que pensar que a aposentadoria ela não vai ser o suficiente para você conseguir ter uma vida tranquila. Não, a aposentadoria, quando a gente está falando de INSS, a aposentadoria é para quem conseguir, né? Para quem conseguir. Eu acredito que eu não consigo. Eu já aceitei, eu já acusei. A minha vai ter que ser a previdência privada e mais os investimentos e tá tudo certo. Estamos batendo esse papo com a Meg Coutinho, da MC Finanças, falando sobre investimento, sobre portfólio e planejamento financeiro e de vida, né? E naturalmente como os movimentos macro impactam sua carteira e como você deve tomar cuidado também para não se sensibilizar demais. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com a Meg Coutinho, da MC Finanças, falando sobre planejamento financeiro de vida, né? Pensando como os indicadores macro influenciam na sua carteira e como você também pode aí, deve moderar suas emoções, mas no fim do dia, né? Dinheiro está lá para atender o indivíduo, atender as necessidades e atender os objetivos. Né? A gente conversou sobre o alvo financeiro, mas tem um outro ponto aqui, né? Eu visto, até comentei sobre evoluções, questões geracionais, e eu lembro quando eu estava na faculdade, conversar com amigos, amigas, e vinha aquela questão, né? Não, eu vou trabalhar primeiro, vou montar uma carreira para depois pensar em ter filhos. Por outro lado, quero casa, carro, ou não quero casa, carro. Hoje em dia tem esse negócio da uberização da economia e tem uma série de pessoas que passam a entender que não, mas aí o patrimônio não é relevante, você consome o serviço. Até que ponto, tudo bem, o planejamento é importante, mas até que ponto vale decidir sua vida pelo financeiro e não decidir o seu financeiro pela vida? É difícil, né? Porque eu falo que talvez não seja a lei da vida, mas as pessoas elas estudam, pensam no que querem ser quando crescer, se formar, e a partir daí elas buscam, almejam, têm sonhos e planos de seja ter uma casa, construir uma família. E eu acho que vai muito de pessoa para pessoa, porque é muito relativo eu dizer o que seria, o que as pessoas esperam que seja, como seja, como funciona. Mas eu acho que o natural, a forma correta seria você se formar, você ter seu emprego, você pensar no seu futuro dia de amanhã desde cedo, porque se você não pensar por você, nenhuma outra pessoa vai fazer isso. E você ter a percepção de que as coisas mudam, você vai envelhecer e uma hora a conta chega. Então a gente tem que estar preparado para isso no dia de amanhã. Você tem um conjunto de pessoas a atender. Você comentou sobre estudar, né? Eu acho que a gente tem um erro estrutural, talvez uma utopia coletiva, que as pessoas vão escolher sua profissão. O que você quer ser quando crescer? Né? Você vai escolher sua profissão porque você gosta, acha bonito, acha divertido. Você esquece que sua profissão
é de onde você vai tirar seu sustento, né? Antes de mais nada. Você está indo trabalhar, você está indo ser pago para fazer alguma coisa que gere um valor, vai te gerar um salário. Aí o pessoal escolhe a carreira de maneira, no meu entendimento, míope. E não para pensar que o que você vai fazer vai determinar quanto você vai ganhar também. Exatamente. Escolhem de maneira ilusória, né? Porque realmente não tem a certeza de que aquilo é o que vai fazer ele ganhar dinheiro para se sustentar. E não sei se seja falta de informação ou de vontade de ir atrás, entender realmente o que a pessoa gosta de fazer, porque existem sim, por exemplo, pessoas que começam a trabalhar no que gosta e graças a Deus dá tudo certo, e pessoas que começam uma faculdade e vai para outra e não conseguem ter um direcionamento de um futuro profissional ou de uma vida. Então, tem tanta informação hoje no mercado, na internet, que você consegue entender, poxa, isso faz sentido para mim ou não faz, para que você consiga fazer uma escolha assertiva e dali seguir uma carreira e fazer coisas que só somem para você ter um bom emprego, uma boa remuneração, para lá na frente você falar, poxa, valeu a pena. Porque tem gente que trabalha, acho que infeliz com o que faz, por não ter entendido antes ou por falta de oportunidade. Tem muitas coisas, né? É uma questão muito ampla, assim. Mas com a tecnologia que a gente tem hoje, com vários canais de informação, eu acho que os jovens, eles têm essa oportunidade de conseguir escolher de uma maneira mais segura o que eles pretendem fazer o dia de amanhã para conseguir se sustentarem e ter um futuro que seja digno. Eu vejo, talvez pela revolta da adolescência, você vai escolher assim, não, eu quero isso porque eu quero, e aí depois você tem a segunda fase de adolescência, de segunda fase de rebeldia. Aí você vai pro mercado, aí ou você não acha emprego, ou se paga muito mal. Mas é um absurdo, ninguém valoriza meu trabalho. Meu cara, desculpa, mas o mundo não espera você descer do ônibus para colocar o ponto, você tá entendendo? Quando você entrou nesse mercado, os salários já eram esses, cara. A concorrência já era essa. Se você optou por fazer, você tinha que saber das consequências antes, não é depois ficar reclamando. Sabe o que é engraçado? Hoje eu converso com muitas pessoas e a percepção que eu tenho os jovens, eles estão se formando na faculdade, eles entram no emprego e eles já querem sentar na janelinha do tipo num cargo super bom, sendo que ele não passou por nada do que as pessoas que estão ali há muitos anos já passaram. Então, tem um processo a percorrer, não é fácil, é um caminho muito difícil e a gente tem que entender que não é do dia para a noite que as coisas vão cair no nosso colo, é como um patrimônio. Tem gente que acumula trabalho ao longo da vida e vai fazendo aportes, vai acumulando para que lá na frente ele consiga usufruir disso da maneira como ele espera. Acho que no emprego não é tão diferente. Você entra ali, começa do início para conseguir construir passo a passo, para lá na frente você ter um cargo bom, uma remuneração boa, que realmente você enxergue, poxa, valeu a pena tudo que eu fiz. São caminhos, né? Então, é muito da pessoa entender o momento certo. Eu vejo também, eu fiz graduação na FEA, né, na USP, administração. E lá tinha os professores que falavam assim, pô, você estuda administração? Isso é engraçado. Você estuda administração para gerir empresa. Não existe cargo de gerir empresa quando você se forma, por motivos óbvios. Sim. Né? Aí ele falou, olha, você está aqui estudando para, sei lá, daqui 10 anos. Mas pode ir baixando a bola, quando você entrar na empresa, não adianta você chegar lá com o manual 5 forças de Porter e querer mudar a estrutura da companhia, verdade. Que não é assim que a banda toca. Você vai ter que amassar muito pão antes de chegar nessa cadeira de todo jeito. E é para tudo na vida, né? Não só quando a gente vai procurar um emprego, tudo a gente vai ter que começar por algum lugar, seja. E é esse início que vai fortalecendo e fazendo a gente evoluir, porque se você espera que você vai ali se formar e sentar na janelinha e tá tudo bem, não, tem muita coisa, tem muito caminho para percorrer, tem muitas, eu falo que o mercado, não só o mercado, mas tudo muda o tempo todo, as profissões, hoje em dia tá tudo muito dinâmico, então você tem que se atualizar, porque outras pessoas estão fazendo isso e vão passar na sua frente, então a importância de você ter um autoconhecimento, procurar, ter interesse em saber mais, em sempre tentar evoluir de alguma forma, é que vai mudar mesmo o seu futuro.
Você, a gente estava falando sobre diversificação e pontos da carteira em que você tem que ampliar sua diversificação. Tem um fator que é super interessante, mas ao mesmo tempo, em período de juros altos, é difícil de você trazer para a conversa justamente de investimentos alternativos, né? Como tem sido para você hoje, como você tem visto na carteira dos seus clientes, a presença desses ativos alternativos, desde o mercado de fundos estruturados, os FIPs, mas mesmo a gente teve mais recentemente sei lá, token de artista, né? Token, Sim. isso, e como é que está esse mercado depois dessa mudança de cenário de juros? A gente faz uma análise muito forte antes de fazer qualquer tipo de alocação dentro desses produtos. E também vai muito em linha com o perfil do cliente, mas é aquilo, quando a gente faz uma alocação, que seja uma porcentagem, claro, dentro da classe ideal, a gente julga para o perfil dele, a gente busca trazer a maior informação de qualidade para que ele consiga entender e passar por momentos de volatilidade, porque a gente sabe que tem nesses tipos de produtos a volatilidade é um pouco maior. Então a gente procura explicar e fazer com que ele fique tranquilo passando por momentos de vol alta. Mas eu acho que é interessante, porque quem tem perfil onde a gente consiga encaixar esse produto dentro, é um diferencial para a carteira, porque aquilo, ele entra num produto descorrelacionado dos demais e a gente consegue, no médio a longo prazo, a gente consegue enxergar um diferencial em rentabilidade naquela carteira. Mas no final das contas, não é só a rentabilidade que importa, né? É aquilo. A gente tem que saber estruturar o portfólio adequado para que ele consiga enxergar realmente a eficiência do nosso trabalho. E aí eu não estou falando só da MC Finanças, eu acredito que muitos profissionais sérios no mercado hoje conseguem fazer isso com clientes para que eles consigam ter uma percepção de retorno no longo prazo. E essa percepção de retorno tem um ponto aí também. Esse momento de volatilidade, muitas vezes quando você olha a carteira marcada pela curva, tem volatilidade nenhuma, né? Esse é um perigo grande também. E quando a gente fala, né, de renda fixa, não é fixa, porque as pessoas tem cliente que às vezes fala assim, peguei um caso, um cliente veio cheio de pré-fixado, só que ele comprou um pré-fixado lá atrás. E aí ele começa a ver aquela carteira oscilando para baixo. Ele não realizou prejuízo porque ele não resgatou. Mas quando a gente faz lá a conferência no mês, o quanto que aquela carteira rendeu, ele fica assustado. Ele fala assim, mas renda fixa não é fixa? Falo, não, renda fixa não é fixa. E a carteira, ela sofre em marcação. Então, assim, tem muita coisa que envolve. Se você não tiver uma explicação clara no momento em que você está comprando ou aderindo àquele produto, em momentos de estresse de mercado, você vai acabar sofrendo. Porque um cliente com perfil conservador, que compra pré-fixado, ele não quer passar uma volatilidade alta. Ele não sabe, mas a pessoa teria que passar o mínimo de explicação para que ele conseguisse entender e lidar com essa situação. Lá com o dinheiro, né? A gente atende muitos escritórios. Inclusive a MC também trabalha com dinheiro. Mas às vezes hoje em dia eu não atuo tanto com essa parte, mas eu me lembro às vezes estava conversando com o Elf, aí a gente sempre pergunta, né, se vai marcar a carteira o ativo na carteira pela curva ou a mercado. Existe uma correlação muito grande entre o camarada não fazer o melhor trabalho e marcar os ativos e sobremarcar os ativos pela curva. Você pode usar, porque de fato aquilo é para carregar até o vencimento, tem uma característica muito específica, você vai lá e usa, ok. Mas não é para ser usado sem pudor. E você vê que tem gente que usa sabe? Vou usar para não aparecer a vol na carteira. Não é o correto. Se o cara precisar sacar aquele dinheiro, não vai estar. Exatamente. E você sabe que a gente sofre com precificação. O cliente tinha uma posição no bancão. Aí o bancão marcava na tesouraria dele o ativo pelo preço da própria tesouraria. E a gente marca mercado. Sim. Você acha que o cliente acreditava na nossa marcação ou na do banco? Claro que não. E qual que a marcação é maior, a nossa ou a do banco? A gente precisa falar, né? Mas é o que eu falo. Se você não tem uma explicação clara, e é por isso é importante as pessoas entenderem que o investidor, muitas vezes, ele é leigo, ele não entende o que ele está fazendo. Então, o que a gente passa de recomendação, ele está acreditando no que a gente está falando, porque nós vivemos isso
estudamos para isso, então a gente tem que trazer uma clareza para ele. E quando a gente monta portfólio, então eu pego um cliente que vem machucado, porque querendo ou não, ele acaba sofrendo com isso. É triste, por um lado, porque ele poderia ter feito escolhas melhores, ele poderia ter tido uma pessoa que realmente se preocupasse com o patrimônio dele. Mas o ideal, em casos como esse, que eu já peguei, é tentar adequar e uma realocação da forma mais segura possível, sem fazer com que ele sofra prejuízos, porque, infelizmente, o mercado ele machuca, e se você não consegue ter uma pessoa de confiança que te traga uma transparência, é difícil trabalhar. Está caminhando para o final. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi um prazer ser você. Eu te agradeço. Eu agradeço vocês mais uma vez estar aqui. Foi um prazer falar com você. Por favor, o espaço é seu, conversar com a nossa audiência. Quem quiser encontrar você nas redes sociais. Nas redes sociais, meu Instagram é Meg Coutinho e tem meu site que é www.mcfinanças.com.br. Muito obrigada. Muito obrigado, foi um prazer mais uma vez bater esse papo com você. Muito obrigado também, naturalmente, à MC Finanças por ceder aqui a participação da Meg. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro é uma parceria aqui entre a BBC News e a Com Dinheiro, justamente para trazer as principais mentes do mercado, trazer um bate-papo de alto nível sobre os principais temas de referência de relevância para te tornar um investidor e um tomador de decisões melhor a cada dia, conversando com esses gestores, participantes de mercado, empreendedores, grandes executivos das principais empresas brasileiras. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro também, como ela pode ajudar a você, seus investimentos, ao seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br, manda pra gente também um e-mail em contato@comdinheiro.com.br, chama a gente para um café, ele é sempre muito bem-vindo. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, siga lá o @você.comdinheiro. Lá a gente consegue colocar alguns conteúdos extras, a gente faz o making off aqui dos programas e leva também os principais cortes, momentos de destaque aqui da programação. Siga também lá o Felipe Ferreira no LinkedIn, estou sempre postando novos estudos. O Você com Dinheiro de hoje fica por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e pela sua audiência. E até a próxima.